Sejam bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações a respeito de cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais simples, técnica e mais simples. E também de ajudar entidades filantrópicas que muito necessitam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no joinha, no like, inscreva-se, tá? Compartilhe esse vídeo, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, conto com vocês. Hoje estaremos respondendo a pergunta da semana. Perguntas de número 64. Perguntas interessantes, tá? E com respostas bem simples para que todo mundo entenda, tá? Fique até o final do vídeo que tá bem bacana esse vídeo também. A primeira pergunta da semana é encaminhada pela Regina, tá? Ela diz que sempre compra sementes, né, de condimentos, e me diz que muitos não germinam, né? E pergunta se isso é comum e o que deve fazer. Olha, Regina, se você compra, tá, sementes, né? Essas sementes normalmente são certificadas e fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura, tá? Se elas não germinaram, tá? E você trabalhou de uma forma como a gente recomenda aqui no nosso canal, você tem que voltar lá com a nota fiscal e pedir, tá? Ou o ressarcimento ou a troca dessa mercadoria, tá certo? Se todo mundo fizesse isso, né, a gente teria um outro tipo de tratamento, tá? Porque infelizmente eu tenho visto muito esse tipo de problemática, tá? Com relação às sementes. Agora, eu também, né, não culpo o fabricante, né? Muitas vezes essas sementes são mal armazenadas, tá certo? Pode ter sido mal transportada, então tem muitos fatores por aí, tá certo? Mas não é você que tem que ser prejudicada, tá certo? Então eu mesmo, quando eu compro e vejo que não está correto, né, eu informo o fabricante do lote, tá certo, e peço, tá, a troca da mercadoria. Segunda pergunta encaminhada pela Gláucia do Paraná, eu acho que é Toledo, né? Ela pergunta se é comum a tuia limão, tá, que ela comprou para enfeite de Natal, ter durado uma semana. Ela secou completamente, né? Não é comum, não. Uma semana é muito pouco. Normalmente essas tuias, né, se bem trabalhada, você consegue até depois do Natal, consegue cultivar. Eu já vi fotos de inscritos aqui, né, com tuias grandes, né, belíssimas, tá certo? Mas não é comum, tá? Alguma coisa aconteceu dessa planta em si, deve ter sofrido demais. Pode ser transporte, né? Pode ser armazenamento, né? Pode ser alguma coisa com relação à planta. A planta acabou ficando estressada e a planta morreu, tá certo? Não sei, né, se você consegue recuperar essa tuia, tá certo? Mas em todo caso, tá certo, você precisa tirar de ambiente muito escuro, né? Que normalmente o pessoal deixa as tuias, né, para um local um pouco mais clareado, para você tentar uma recuperação dessa planta, tá certo? A terceira pergunta encaminhada pela Milena, muito legal, tá? Ela pergunta entre o adubo coach e o bocashi, qual seria o melhor? Milena, eram tantas perguntas e são tantas perguntas sobre o coach e o bocashi, né? A gente acabou fazendo
um vídeo no completo sobre esse assunto, né? Esse comparativo. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria muito bacana, tá? Aliás, né, eu tenho uma playlist só sobre adubos, né? Eu vou deixar aqui também, se você puder clicar e assistir, seria interessante, porque adubos não fica só entre coach e o bokashi, existem outros tipos de adubo, tá certo? Bem interessante. Eu utilizo o bokashi no dia a dia, tá? E o coach eu utilizo nas pesquisas, tá certo? Porque eu sei exatamente o nutriente que está sendo ofertado para as plantas, tá certo? E no caso do bokashi, tá? Eu nem sempre sei disso, porque o bokashi eu fabrico, né? Tá certo? A gente tem uma noção, tá? De quanto de cada nutriente tem, tá certo? Mas a gente não sabe exatamente, tá? Quanto de nutriente está sendo ofertado. Por isso que nas pesquisas eu uso o coach, tá? E na produção, né? No nosso cultivo do dia a dia, eu utilizo o bokashi, tá certo? Assista o vídeo que eu acho que você vai gostar, tá certo? Os primeiros vídeos, elas estão com som um pouco mais baixo, mas se você, né, prestar bem atenção, você vai conseguir extrair a ideia desses vídeos, tá certo? Pessoal, antes de continuar com o assunto, tá? Eu peço para vocês, né, clicarem no joinha, tá? Se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus colegas, tá certo? Clique também, tá, no sininho preto, que isso ajuda muito o nosso canal, ajuda mesmo, viu? Conto com vocês, tá certo? A quarta pergunta, encaminhado pela Silvia, a Tereza, Diego e mais alguns, né? Não sei, acho que vocês assistem a algum outro canal, né? Me pergunta se cascas de frutas, né, pode ter pesticidas e pode, né, digamos assim, prejudicar hortaliças, condimentos, né? Olha, é uma pergunta bem interessante, tá certo? A gente como técnico, né, eu como agrônomo, tá, a gente presta muita atenção com relação a isso. Primeiro, tem que ver quais os pesticidas que na verdade as pessoas estão dizendo, tá certo? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que o pessoal estava falando, tá, de um produto nas frutas com herbicidas, né? Olha, é quase impossível isso, pessoal, tá? Nenhum produtor vai fazer esse tipo de coisa, principalmente porque o seu produto tem que ser comercializado e hortifrutis, né? Principalmente elas são vendidas, né, pelo visual, tá certo? E qualquer herbicida que seja, né, ela pode causar um dano visual. Eu não acredito nisso, não. Tem que se tomar muito cuidado com a origem, tá, do que se falam, tá certo? Então eu não acredito. Outra coisa é que muitos, né, dos fungicidas, tá certo? Ou até mesmo inseticidas utilizados para esses produtos, a carência é muito pequena. O que significa a carência? A carência significa a durabilidade desse produto, tá? Esse fungicida, inseticida. Então eu fico em dúvida, tá certo? Algumas pesquisas que se faziam, né, alguns anos atrás, isso aí tinha-se todo um laboratório por trás, a gente pode confiar, mas nesse diz que eu não consigo acreditar muito, não, porque eu estou muitas vezes com produtores, tá certo? E muitos produtores são conscientes. Não tem mais essa de que o produtor aplicou inseticida, tá certo? Ou fungicida, tá certo? Só na hora da comercialização. Pode ocorrer, mas eu não acredito muito, não, tá certo? E tem que ver a origem, tá? A veracidade, tá? Desse tipo de
de contexto. Fico devendo essa pergunta, tá certo? É óbvio que se você sempre consome de um local, né, de sua confiança, você muito possivelmente não vai ter esse tipo de produto, tá bom? A quinta pergunta, muito interessante, encaminhado pelo Ciro, lá do Rio de Janeiro, né? Ele comenta que usa a água do poço, tá certo, para regar as suas plantas, tá? As suas plantas em vasos, né? Depois que substituiu a água da torneira pela água do poço, começou a ver que as folhas acabavam amarelecendo e perdendo, ou seja, tá? As plantas deles não estão indo tão bem como era na época que utilizava-se a água da torneira, tá? Olha, Ciro, é necessário que você faça uma análise dessa água, tá? Eu postei alguns vídeos, eu vou deixar aqui, tá certo? Principalmente quando se fala em acidez, tá? E também na salinidade, ok? Mas existem outros tipos de contaminantes nas águas também, tá certo? Pode ter, né, não sais, mas pode ter problema como metais pesados, ok? E pode ter também, infelizmente, possibilidade, né, de outros contaminantes, até mesmo, né, dejetos orgânicos que possa ter nesse poço. Então você tem que dar uma analisada, tá certo? Para ver o que realmente está acontecendo. Primeiramente, eu faria um teste, tá, da acidez e da salinidade, ok? E só com isso você já vai conseguir perceber algum problema, se o problema for realmente a água, tá certo? Muito cuidado, né, com relação a esse tipo de fonte, né, diferente que você possa ter, não só para plantas, né, para o nosso consumo também, tá certo? Vocês viram que foram 5 perguntas bem interessantes, tá certo? Essas perguntas aqui foram encaminhadas há alguns meses, né, que eu tinha deixado em separado, tá certo? Decidi colocar isso nesse vídeo porque são perguntas bem interessantes, tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta também, encaminhem para a gente, tá? Isso é bem interessante para a gente aqui, para o canal, né? Para todo mundo, tá certo? E conto com vocês, né? Se vocês puderem dar um joinha, tá certo? E se inscrever e compartilhar o vídeo, seria muito interessante, tá? É muito importante para o nosso canal aqui, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo, tá, para a entidade. E hoje eu dedico o vídeo para a entidade Amigo de Jesus da Irmã Conceição. Essa entidade acolhe crianças, né, em tratamento de câncer, tá certo? De todo o norte e nordeste. E eles vêm aqui para Fortaleza, tá? E eles são acolhidos, né, tanto as crianças como os parentes, tá certo? Durante o tratamento. Você pode doar com alimentos, brinquedos, roupa, tá, usada, ok? Qualquer coisa que você tiver, tá certo? Entre em contato com eles e faça a sua parte também, tá certo? E ajude o nosso canal. Nós já temos mais de 550 vídeos postados aqui, muitas informações a respeito de substrato, adubo, diversos assuntos ligados ao cultivo de plantas em vaso. Ok? Visite a gente, conto com você também para clicar no like, tá certo? Compartilhar, clicar no sininho, que é muito importante, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!